Bem, aqui a apresentação da equipe composta por Pedro Góes, Alcides, Leandro, Marcelo e Eric. Ficamos responsáveis pela pesquisa e um pouco sobre a tradução, né, da programação orientada a aspectos, e o que a gente vai tentar falar aqui um pouco é sobre um entendimento básico sobre a programação orientada a aspectos, né? Que é uma programação orientada a aspectos. Ela não trabalha isoladamente, é o que a gente vê aqui no primeiro quadro. Ao contrário, é um paradigma que estende outros paradigmas, né? O que são paradigmas? Representação de um padrão a ser seguido. Isso tudo de programação. Um exemplo, a programação orientada a objetos e a estruturada. O que a gente tem na programação orientada a aspectos? As classes referentes ao código do negócio nos sistemas não sofrem qualquer alteração para suportar a programação orientada a aspectos. Isso é feito no momento da combinação entre os programas escritos em linguagens de componentes e os programas escritos em linguagem de aspecto. Este processo pode se definir como uma recompilação aspectual. É o que a gente tem aqui. A gente tem aqui os itens, que são as tesselagens, né, que é um aspecto de distribuição. Isso aqui é um aspecto de distribuição de Iver, autorização, autenticação, modo principal, login e transação. E isso tudo vai ser distribuído em um protocolo de distribuição, né? Isso tudo vai ser colocado em um protocolo de distribuição. Bem, aqui a gente fala um pouco sobre nosso entendimento sobre a programação orientada a aspecto, né? Que temos um resumo aqui na introdução. Então, não vamos nos pegar muito a isso não, porque no final, na conclusão do trabalho, eu acho que vai valer mais a pena a síntese feita pela equipe. Os fundamentos, os três principais requisitos da POA são: uma linguagem para definir a funcionalidade básica, conhecida como linguagem base ou componente, uma ou diversas linguagens para especificar o comportamento do aspecto, e um combinador de aspectos que se encarregará de combinar as linguagens. O que vamos atentar aqui mais é falar sobre os advífices, os join points e os point cuts. Vamos começar com os advífices. O que são os advífices? São pedaços da implementação de um aspecto que são executados em pontos bem definidos, né? Da execução do programa principal, que são quem? Os join points. Eles são compostos de duas partes, né? A primeira delas é o point cut, que define as regras de captura dos join points, e a segunda delas são o código que será executado quando ocorrer um join point definido pela primeira parte. Mas fica meio complicado eu falando disso se a gente não souber o que são join points. Os join points são pontos bem definidos da execução de um programa. Por exemplo,
uma chamada a um método ou a ocorrência de uma exceção, né? Entre muitos outros. E os point cuts são elementos do programa usados para definir um join point, como uma espécie de regra criada pelo programador para especificar eventos que serão atribuídos a join points. Aqui temos a continuação dos fundamentos, né? Nesse slide. E aqui a gente tem os elementos que eu falei no slide anterior, os waypoints, shortcuts e o agility. Temos também os cross-cutting elements, que são trechos de códigos comuns a diversos pontos do sistema. Bem, a nossa conclusão sobre a programação orientada a aspecto é que há uma dependência, né? Há uma dependência entre a engenharia de software e as linguagens de programação, né? Então, esse relacionamento de suporte mútuo é, necessita, na verdade, de um sistema de unidade cada vez menor. Então, a nossa adaptação a novas linguagens é fundamental. E a programação orientada a aspectos possibilita que o programador separe o código referente ao negócio dos interesses ortogonais, centralizando esses interesses em aspectos bem definidos no sistema. Essa separação propiciada pela OAP, né, que é a programação orientada a aspectos, pode trazer diversos benefícios, né, para uma equipe de desenvolvimento. Isso é para todos os sistemas, né? Por quê? Porque ela poderia ser utilizada por um mesmo programador especialista no tratamento de exceções, sistema de log, conexão com banco de dados e etc. Já que não há uma necessidade que esse programador conheça o código referente ao negócio do sistema. A utilização da programação orientada a aspectos, ela aumenta em larga escala a taxa de reutilização de código, já que as classes elas terão código referente apenas ao negócio do sistema, né? Ou seja, uma complexidade menor, evitando dessa forma que a utilização a utilização de código espalhado pelo mesmo.